te mandando alguma mensagem, se você não responde, eu só mando a mesma mensagem depois de uma semaninha, quando dá tempo de você relaxar. Cara, eu não relaxo, eu tô sem dormir desde ontem. Hoje, acho que depois da aula, eu vou tentar dormir, que senão eu vou pifar. Eu acordei ontem, tipo, 10 horas da manhã e tô direto, né? Que eu já não tenho sono, ainda tem coisa para fazer. E, tipo, tem coisa que é do arco da velha, cara. Tem cara que manda 10 áudios do WhatsApp de 5 minutos e é tudo pergunta. E pergunta que estão respondidas nos cursos e tal. Ou seja, o cara quer basicamente que ele não quer comprar o curso, ele quer que eu responda no Zap, né? Nem para mandar por escrito, não ligo de responder de graça, não, né? Porque eu dei no curso lá, tema eu não vou responder. Dei no curso da puta que pariu, que horror. Não é porque eu falei o assunto no curso, tá? Que eu não vou responder, que eu não vou ouvir, sei lá, não tem nada a ver. Mas assim, pô, o cara já tá fazendo perguntas. Custa o cara responder? Se a pergunta é longa, vai lá, escreve no Word e cola. Porque ele é muito mais rápido do que ouvir um áudio de 10 minutos, né? Então é difícil, cara, assim, não se Muda, perder. Pode falar. caralho, faz acho que uns 50 minutos que eu tô aqui e continua essa lavação de roupa suja. Caralho, velho. Que É isso? que não. É que começou 8h30, a gente tava numa fofoca aqui, duas fofocas, uma teve que ser cortada, porque o alvo da fofoca às vezes entra aqui, e como o outro tá muito puto comigo, não vai entrar, daí a fofoca continuou. É que eu tenho um grupo também que chama Fofocas do Daher, né? E lá o negócio come solto, cara, assim, é fofoca direto, né? Porque um dos meus grandes hobbies é a fofoca. Mas esse não é o tema aqui de hoje. O tema, vocês vieram aqui para assistir uma aula sobre Qumran. Vou explicar aqui, contextualizar. Ah, é inegável, né, a partir da descoberta dos textos de Qumran, está no meu primeiro livro, que a mentalidade, os escritos e a ideologia dos chamados essênios, ou os adoquitas, né, se tornou muito influente no mundo, é algo que só descobrimos com o achado dos pergaminhos do Mar Morto, né? Quando acharam aquilo, viram que a ideia, por exemplo, da prostituta da Babilônia, a guerra contra a carne, a batalha final, né? Tudo isso já era dito pelos adoquitas 400 anos antes de Cristo, né? Aí vai para a crença de cada um se isso é a tradição oral, a parte, por exemplo, da tradição oral rabínica, que aí sobreviveu no cristianismo, ou se eles eram todos uns doidos mesmo e naquele cenário todo lá a doidice sobreviveu no cristianismo e continuou, né? Então aqui eu não me meto da crença de cada um, só uma explicação. Então o primeiro livro foi voltado a isso, né? Chama Mística e Escatologia em Qumran. O segundo da série, ele é voltado à demonologia e ao lado negro da força, digamos assim. Vitor Eduardo, boa noite. Deixa eu ativar aqui. Crisólogos também, boa noite. Ao Steven também. Desculpa aí. Tosse do caralho. Vou acender um para ver se melhora. Por quê? Uma parte essencial para compreender esse fenômeno, ou essênio, ou usadokita, eu não sou muito fã do termo essênio, eu prefiro usadokita, né? Uma parte essencial para compreender isso é entender como eles enxergavam o lado obscuro, o lado adversário. Isso tem um pouco no primeiro livro que eu explico ali, está um pouco aqui nessa aula, vou explicar mais, ainda dá para falar mais sobre isso, que é que eles chamavam de Kitim. Os descendentes de Kitim são basicamente os gregos, romanos e cipriotas, né? E é muito curioso notar que os palestinos, né, uma das grandes bobagens que as pessoas falam aí da causa fakistina, né? Mas os palestinos, eles são ali da terra, e o judeu, eles são
o Estado de Israel formado por judeus ashkenazim, que não são dali, e chororô, né? Os palestinos eram cipriotas. Os palestinos eram identificados por fontes até não hebraicas, pelos próprios egípcios e outros povos de descendência dos arameus, né? Como invasores do mar. Isso não quer dizer, tá, que defendi aqui que não, tem que expulsar todos os palestinos, não pode ficar palestino nenhum ali, não é isso. Mas o argumento que usam, né, para falar sobre a presença judaica na terra de Israel hoje, porque os ashkenazim têm uma origem europeia, né, ele cai por terra, também em relação à causa dos palestinos, né, ou fakestinos, né, que são fakes, mas coitados, tá, tem direito a ficar ali, fazer o quê? Já, né, estão ali já, né, tem que dar um jeito nisso. Mas também não é o tema da aula. O que dá para entender aqui, né? Os adoquitas, eles identificavam as forças de Quitim, tá? Primeiro os gregos, depois os romanos, como os filhos do Belial, filhos da escuridão, filhos do lado adverso, filhos do demônio. Isso naquele contexto por quê? Né? É do conhecimento assim, médio de todo mundo, então não preciso prolongar nisso aqui, é uma breve explicação. As facções daquela época, né, da época do Segundo Templo, né, quais eram? Os sicários, né, que eram revolucionários bem agressivos, mas bem ignorantes, assim, membros do povão mesmo, né? Os fariseus, né? O fariseu vem do quê? De Perush. Né? Perush é aquele que interpreta, aquele que divide, aquele que corta. Né? Então, a facção farisaica defendia que o judeu deveria permanecer fiel à Torá segundo a interpretação de Rabanut, né? Dos rabinos, que alguns eram da casta sacerdotal, né? E a grande maioria não. Né? Eram homens que começaram como sofer, como escriba, ou que estudaram na Beit Midrash ou nas academias da Babilônia, né? Ficaram bem versados em Torá e na tradição oral rabínica. Né? E eles eram anti-helenistas e anti-romanos, mas até uma certa medida. Quando a coisa ficou muito feia, eles aceitaram um acordão para garantir uma sobrevivência judaica mais pujante, intelectual, na Galileia. Né? E você tinha os outros adoquitas, que não tem nada a ver com esses aqui, que eram os famosos saduceus. Saduceus vêm de zadoquitas, Binei Zadok, né? Porque eles se denominavam Binei Zadok? Porque os saduceus eram helenistas do sacerdócio, né? Eles tinham outros adeptos também, mas era um movimento controlado por sacerdotes helenistas. Eles já eram ilegítimos, descendiam de uma linhagem sacerdotal ilegítima. Mas para garantir uma legitimidade aos olhos do povo, né, eles citavam a Torá, que dizia que a linha sacerdotal legítima era a linha de Zadok, dos Benei Zadok. Né? Então você tinha essas facções, uma extremamente anti-helênica, os sicários, mas muito, muito rude, tá? Quase sem letra alguma. Né? Você tinha os fariseus, que eram contra o helenismo e até certo ponto contra Roma, mas não com muito radicalismo, mas já de uma forma muito intelectual e de uma forma da escrita e do debate, né, do debate em público. Os fariseus tinham um costume de debater muito em público. Né? E debatiam em períodos mais pacíficos, digamos assim. Eles debatiam, inclusive, com os próprios romanos, né? Sobre filosofia, sobre a unidade de Deus e tudo mais, né? Depois, quando Roma já proibiu a conversão ao judaísmo, isso já não era mais tão comum, né?
Mas entre eles debatiam muito com outros judeus também, então era uma camada mais intelectual, né? E os saduceus, que eram helenistas intelectualizados também, né, do sacerdócio, homens já muito versados na cultura helênica, mas que se escreveram alguma coisa, elas não chegaram até nós. Não dá para confundir e falar que Filo, por exemplo, né, ele era um saduceu, tá? Não, ele era um judeu helenista lá de Alexandria, daquela escola gnóstica de Alexandria, tal, de judeus gnósticos helênicos, né? Mas não era um saduceu, né? Nem todo judeu helenista era saduceu. Né? A escola helênica, judaica helênica do Egito, ela não era uma escola, digamos assim, saduceia, né? Com perdão da palavra. Era uma escola helenista mesmo, tá? E apartada demais da terra de Israel e distante também da questão sacerdotal, né? Era outra coisa. Você tinha também os adoquitas, né? Tema aqui dessa aula, ou essênios, que eram extremamente radicais, eles eram contrários, como os sicários, por exemplo, eles eram contrários a qualquer acordo com Roma, né? Primeiro com a Grécia, depois com Roma, mas com uma diferença. Eles eram extremamente intelectuais. Eram versados em Torá, eles já, nos manuscritos do Mar Morto, há vários comentários à Torá, há apócrifos da Torá. Então tem um Gênesis apócrifo, tem um apócrifo de Moisés, tem vários apócrifos, tem um Apocalipse apócrifo que foi escrito como autoridade, como se ele fosse parte do Tanar, né? Mas não foi colocado. Então não dá para saber até se esse livro era algum livro que foi copiado por um escriba, Zadoquita, e não entrou no Tanar, né, como conhecem o Antigo Testamento, tanto dos judeus como dos cristãos, né? Ou se alguém ali se achava inspirado e escreveu aquele livro, né? Então essa facção era muito curiosa, porque ela vivia meio que numa marginalidade. Aquela história que contavam, que era muito comum até a década de 70, né? Principalmente por conta do movimento hippie, que vendia aquela coisa, Jesus era essênio, né? E quem eram os essênios? Os essênios viviam ali nas caverninhas do Mar Morto, eles eram vegetarianos, todos da paz, se vestiam branco, só vestiam branco, se preocupavam muito com a pureza. Isso é uma grande mentira, tá? Desmentida por achados arqueológicos, documentos históricos e textos dos próprios adoquitas. Primeiro, de fato, eles eram vegetarianos, né? Por que eles eram vegetarianos? Por dois motivos. Eles preparavam ali uma milícia clandestina para uma grande guerra, uma grande batalha. Essa batalha, para eles, tinha uma dimensão cosmológica. Ou seja, se os guerreiros não estivessem plenamente puros, a ajuda divina não viria. E acontece o seguinte, como eles acreditavam que o templo estava corrompido, não era mais possível oferecer as expiações. E desde aquela época, até hoje, o judeu sabe que a carne, embora receba o selo kasher, que aparentemente está tudo ok, pode ocorrer de alguma coisa errada passar ali e a pessoa ficar em transgressão. Por isso que havia o costume de oferecer até expiação para transgressões que você nem imaginava, né? Digamos assim. Então, nesse sentido, como eles precisavam de uma pureza, né? E não havia mais um templo legítimo para expiar o pecado, eles faziam uma abstinência da carne, né?
Muitos deles eram celibatários, porque eles achavam que a batalha estava próxima, nessa batalha muitos guerreiros morreriam, né? E muitos eram dedicados integralmente assim à causa, então eles não casavam, não tinham filhos, né? Mas que eles viviam no próprio Mar Morto, ali na região, há muitas controvérsias. Por quê? Os achados arqueológicos demonstram que ali havia mikve, uma espécie de piscina, né, para banho, de purificação, que não equivale à purificação do templo, né, mas é uma espécie de purificação. E alguns espaços para escriba e uma moradia temporária. Não acharam até hoje algo que convença, que diga, bom, aqui no Mar Morto havia um assentamento essênio ou zadoquita de fato, né? Até hoje isso não foi achado. Então, provavelmente, como eles viviam, dá para entender melhor a hipótese dessa transmissão dessas ideias à terra de Israel, a todas as facções ali, e a presença até nas primeiras gerações dos cristãos, não é? Eles viviam de maneira escondida, digamos assim, viviam como judeus comuns, como judeus hebreus normais, sem se meter muito na política, nas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, eles faziam esse trabalho de uma reunião, aí já clandestina, no Mar Morto. Peraí, esse cachorro tá me chamando louco, um minuto. Fazia uma reunião ali no Mar Morto, e ali eles transmitiam os ensinamentos e aplicavam os rituais de iniciação. Um minutinho. Quais eram esses rituais de iniciação? Como eu falei, a pureza era muito importante. Então, há um documento, que é esse que veremos aqui, as regras da comunidade, né? Veremos daqui a pouquinho os aspectos sobre a demonologia, digamos, sobre ele, que é um dos documentos que relatam, dos vários, nós tem muitos documentos que relatam essas regras, né? As normas para entrar na comunidade ou retornar, fazer techuvá. Por quê? Como era uma comunidade muito restrita, e com esse preparo para esse cenário da batalha divina, da pureza necessária, era muito fácil também o cara cometer uma transgressão e precisar de um outro rito purificador, digamos assim, para retornar, né? Acontece que esses documentos, como esse aqui, as regras da comunidade, que veremos, né, e outros também, alguns deles estão até no meu livro, no livro 1 da série, também justificam essas regras todas segundo perspectivas cosmológicas, apocalípticas, escatológicas, né? E aí é preciso, então, chegar nessa fase para fazer esse estudo. Vamos lá. Aqui as regras da comunidade. Esse aqui é o pergaminho original, tá? Que está no Museu de Israel. Então, quando eu coloco algumas vezes, ó, lacuna, é porque há uma lacuna, não sei se está passando o ponteiro do mouse, aí, né? Para quem não conhece, essa aqui é a Kitav Ashuri da era babilônica, né? Chamada de escrita do aramaico imperial, né? Então, ela é um pouquinho diferente, tá vendo essa letra aqui que tem uma perna imensa, sobe muito aqui o Lamed, tá? Então, um pouquinho diferente do que vocês conhecem, tá? Do hebraico. Tá? Algumas são bem parecidas, né? O Ain ali é parecido, né? O Mensofet, né? É parecido. Mas, enfim. Aí ele conta nesse documento que ele vai justificar os ritos, né, de pureza para entrar para a comunidade. Devido ao anjo das trevas, todos os filhos da justiça se desviam. Quem eram os filhos da justiça? Né? Esse também era um dos nomes, né? Binei Tzadik,
que os adoquitas se colocaram. Tá? Eles também se chamavam ou de Binei Or, tá? Or é luz, os filhos da luz, ou Binei Tzadik, os filhos da justiça. Né? E todas as suas transgressões, suas iniquidades, suas falhas e seus atos amotinados estão sob seu domínio em conformidade com os mistérios de Deus, até o seu momento. E todas as suas punições e períodos de tristeza são causados pelo domínio de sua inimizade. E todos os espíritos da sua sorte fazem com que os filhos da luz caiam. Isso aqui, esse aqui é um aspecto que é influente na formação eu não diria metafísica, que aí seria vulgarizar um pouco, mas até da teologia do judaísmo rabínico. Mas há uma diferença, né? Porque os judeus, os rabinos, também têm a mesma teoria que o anjo acusador, o Hassatan, né? O Satanás, ele tem como sua função, né? Tentar desviar as pessoas. Isso está escrito até no Tânia, que só o tzadik completo, né? Que é aquele caso assim, raríssimo, que não sofre mais a tentação do anjo do lado negativo. Né? Mas até um tzadik comum, que é o tzadik incompleto, que ele vence as más inclinações, mas ainda assim ele é tentado. Né? E também se acredita que isso está de acordo com os mistérios de Deus. E aqui mais para frente, isso eu vou colocar no curso e no livro, porque dentro da própria literatura zadoquita, você tem uma transformação de pensamento, e aí, de novo, isso requer muita pesquisa, vários acadêmicos, várias pessoas estão pesquisando isso, né? Se isso foi uma mudança de fato da comunidade inteira, ou se foi a opinião de um escritor. Qual mudança que foi essa? Esse documento aqui, vocês estão vendo, não é tão pessimista quanto a escatologia. Ele é um documento que coloca a diversidade, né, o período da dominação grega, depois romana, a queda do sacerdócio, a corrupção da terra de Israel, né, como partes do próprio plano divino para uma redenção. Já os documentos zadoquitas um pouco mais para o fim da era zadoquita, né, alguns possuem um caráter muito pessimista e um tanto caótico, porque se dá a entender ali que o lado das forças das trevas, as forças da escuridão, os filhos do Belial, podem vencer e Deus abandonar a humanidade. Né? Mas aqui ainda era essa mentalidade. Né? Aí ele diz assim, contudo, tá? O Deus de Israel e o anjo da sua verdade auxiliam todos os filhos da luz. Isso aqui foi colocado porque ele vinha justificando quais eram os casos que a pessoa que cometesse uma transgressão poderia fazer uma techuvá, uma purificação e retornar, né? Em quais não. O caso de traição, isso é óbvio, né? Dedurar um zadoquita para a autoridade romana, isso era imperdoável, jamais poderia voltar. Outro caso era, caso não fosse obrigado, né? Ou seja, para salvar a própria vida, oferecesse um sacrifício no templo. Né? Porque eles acreditavam que o templo era corrompido, então os sacrifícios feitos lá, e aí eles relacionam isso à própria visão de Ezequiel, né? Que quando Ezequiel raspa lá a parede do Misbeia e vê os Coanim sacrificando a ídolos, né? Então era algo imperdoável também, né?
Os pecados assim que eram considerados, digamos, passíveis de uma correção, né? E aí a pessoa poderia fazer a techuvá, né? Eram as transgressões de ordens menores, tipo uma fornicação, um animal impuro que foi comido, né? Alguma coisa desse tipo, né? Então aqui você já nota o seguinte: embora fosse muito importante estar puro, né, para ser um guerreiro da luz, digamos assim, né, o pecado pessoal ele era inferior ao pecado social, digamos assim, né? Porque, bom, dedurar para os romanos, primeiro para os gregos, depois para os romanos, era uma coisa imperdoável, estava matando ali o teu irmão de luta, né? Segundo, que aí a questão do sacrifício no templo de maneira consciente, né, era tão imperdoável assim, por quê? Né? Era imperdoável aí já no sentido escatológico, porque você estava a alimentar as forças da escuridão, né? Aí você já não era mais um adversário terreno, mas digamos assim, um adversário cósmico, né? Então vamos lá, para a próxima. Dá tempo todo mundo ler aí. Aqui esse mesmo documento vai continuar. Para estarmos unidos no conselho de Deus e andarmos em perfeição aos seus olhos, cumprindo todas as coisas reveladas a respeito dos tempos regulamentados, de suas estipulações, para amar todos os filhos da luz, cada um segundo a sua sorte no plano de Deus, e detestar todos os filhos da escuridão, cada um segundo a sua culpa na vindicação de Deus. Então vejam como eu falei aqui, esse documento, ele apresenta um otimismo maior, porque nessa geração havia uma certeza que a vingança divina contra os filhos da escuridão, os filhos de Quitim, ela ocorreria, né? Então, em documentos dessa época, você encontra descrições de batalhas repletas de elementos sobrenaturais. Né? Que aí, nessas batalhas, vários messias aparecem, né? Aparece um messias levita, um messias rei, né? Um messias instrutor, né? Instrutor de Torá, né? Vários redentores aparecem ali. Então, eles tinham um caráter, digamos, mais otimista, né? No sentido escatológico. É muito interessante que eu vou mencionar no livro também no primeiro tem também alguma coisa desse tipo, mas como esse aqui o foco na demonologia, na força da escuridão, né? Que alguns já são impregnados de pessimismo. E veja só, aqui é importante entender a literatura judaica. Alguém pode falar, não, mas dos Salmos, por exemplo, né? Você tem momentos pessimistas nos quais o salmista praticamente se declara um ateu, né? Mas salmos são canções, canções são poesia, né? Na literatura judaica, sempre se entendeu assim: aquilo que é poético, tá? Não é crônico. Entendeu? Aquilo que é poético não é crônico. O poético da Torá, e da literatura judaica como um todo, né? Ele tem, digamos, essa liberdade maior, né, de flertar com um pessimismo, com uma coisa assim, porque é um sentido de desabafo, uma licença poética, um contexto. E não foi o caso desse documento, que é escrito de uma forma de crônica. Ela é uma crônica até filosófica, né? Então, não deixa de ser interessante analisar agora o mistério, como eu falei, descobrir se isso foi uma mudança geral ou se era a opinião de um. Então, aqui veja que você tem uma mentalidade semelhante com o Apocalipse do próprio cristianismo, né? Fala até, inclusive, dos tempos estipulados, né? Porque, por exemplo, no cristianismo,
embora o Apocalipse seja, a data do Apocalipse seja um mistério, né? Ninguém consegue calcular, prever, é proibido, né? Mas por Deus ele já está estipulado. A ideia de um tempo estipulado para Basof acabar era uma ideia que eles também tinham, tá? Então, agora só deixar aqui um tempinho para passar para o próximo. Aqui ele diz uma coisa interessante, vem a parte mais da demologia. Tá? Não reterei Belial em meu coração. Belial, o Deus aqui das trevas e da escuridão. Da minha boca não se ouvirá vulgaridade, nem enganos perversos. Sofismas ou mentiras não serão encontrados em meus lábios. O fruto da santidade estará em minha língua. Qual que é o problema aqui? Aqui você pode entender tanto como coração, como mente, como intelecto. No restante desse documento, ele apresenta que há uma espécie de, digamos, um risco, né? Um risco muito grande do próprio Filho da Luz ser possuído, ter o coração ou a mente, né, possuído pelo Belial. Aqui, em alguns documentos, você pode ter uma margem até que interessante para as primeiras gerações da Ksese cristã, né? Porque aquela Ksese guerreira militar, em alguns momentos também aparenta ser uma Ksese para evitar que o cara fosse dominado pelo demônio. O que representava esse demônio, né? Esse capetão, né? As riquezas, a luxúria, né? Isso porque, veja só, era muito mais cômodo, por exemplo, para um sacerdote, uma linhagem legítima, né? Ficar quietinho lá no seu canto, aceitando tudo e levando a vida com todo conforto, recebendo as primícias, tudo que era voltado a um sacerdote, né? Ao mesmo tempo, os sacerdotes corrompidos e os próprios gregos, depois os romanos, não tinham muito bem aquela coisa de matar todos os sacerdotes rebeldes de uma vez só. Eles tentavam primeiro convencer o cara, corromper, né? Com benesses e tal, né? Não era essa matança assim, não, porque ocorreram matanças mas durante rebeliões. Os gregos, só na época de Antíoco, foram um pouco mais cruéis, mas os romanos fugiam desse tipo de confusão lá, né? Não eram muito adeptos, muito fãs desse tipo de bagunça, né? Porque era um baita de um prejuízo. Um legionário romano não era uma coisa que brotava em árvore, que era barato, né? Então há até escritos bem antissemitas da época, né, de romanos, que criticam isso, né? Falam, pô, mas estão mandando nossas riquezas e soldados para uma morte numa terra deserta, que não vale nada, que eles consideravam os judeus muito ignorantes, né? E consideravam os judeus até ateus, né? Aquele povo ateu, religioso e piedoso, né? Mas aqui, tá? Vocês terão outro documento sobre isso também. Se admite um risco que essa corrupção pela facilidade, né? Pelos bens, pelo poder e tal, ela era uma coisa como uma possessão demoníaca. Aí até uma espécie de sidura exorcista, que eu vou passar aqui no próximo slide já, que é um livro, eu coloquei só um trecho aqui, um livro imenso, com orações para você não permitir que o Belial entre em você e passe a tomar conta das suas ações. Você vira um filho da escuridão. É interessante notar que eles notam quando que o cara vira uma espécie de filho da escuridão de uma vez, aquele que não tem mais nem techuvá,
que é muito parecido com a ideia que temos de zumbi, digamos, hoje, né? Ele não tem mais nem vontade própria, ele deixou a vida e virou, digamos assim, a primeira morte. Vamos lá. O hino de exorcismo, tá? Esse aqui é da Caverna 4, chama hino de exorcismo, que eu acabei de falar. Né? Ele é imenso. Vamos lá. E eu, sábio, declaro a majestade de teu esplendor para assustar e aterrorizar todos os espíritos dos anjos devastadores, dos espíritos, isso é um erro aqui, o R não saiu, o teclado prendeu. Dos anjos devastadores, dos espíritos bastardos, demônios, Lilim, eu coloquei aqui Lilith na tradução, as Liliths, né? Ou seja, aqui está no plural, corujas e chacais. E aqueles que atacam inesperadamente para desviar o espírito do conhecimento, para deixar seus corações desamparados, o que é uma lacuna, né? Na era do governo da perversão, e nos períodos de humilhação dos filhos da luz, nos períodos de culpa daqueles contaminados pela transgressão. Não para uma destruição eterna, mas sim para a era da humilhação do pecado. Aqui vocês estão vendo um fragmentozinho, né, um pedacinho desse documento que foi reconstruído, ele deu para reconstruir com lacunas. Tá? Então, ele inteiro ele tem muitas lacunas, mas é um texto legível, dá para entender. Só não dá para fazer as orações porque tem ausência. Aqui menciona aqui uma coisa curiosa, que o texto hebraico aqui eu não fiz uma tradução redundante. Por quê? O que eu explico? Se você digitar Lilith em hebraico no Google Imagens, vai aparecer mais foto de coruja do que de demônio. Porque Lilith sempre foi em hebraico coruja. Acontece que na Babilônia a coruja era associada ao demônio Lilith, né? Isso provavelmente entre os hebreus, vamos já abrir essa possibilidade de discutir isso, uma espécie de demônio noturno cuja especialidade e alimento e deleite era se alimentar de fetos de mulheres grávidas ou de bebezinhos. Né? Então, os judeus da Babilônia tinham um costume, isso está no meu livro Diálogos sobre os Demônios, que eu selecionei alguns pratos sobre isso. Né? Quando nascia uma criança, vinha um sofer, um escriba, ele escrevia várias imprecações ali com o nome da criança, né? Pegava um fio de cabelo da criança, prendia ali, enterrava aquele prato no subsolo da casa para afastar quem? Era o exorcismo contra a Lilith, para que aquela criança não morresse muito cedo. Acontece que ninguém aqui é bobo, né? Todo mundo aqui conhece a história, a antropologia, sabe como as coisas funcionam. A mortalidade infantil naquela época, a mortalidade de gestantes era um negócio muito alto. Era mais alto do que em lugares pobres hoje em dia. Né? Era uma mortalidade elevada até entre os reis, os ricos, as pessoas importantes, os guerreiros, né? As pessoas nobres. Né? Então, imaginem o medo que essa, digamos, demônia, né? Esse demônio feminino causava. Há um costume que alguns dizem que é Binea sim. O Leandro aqui, deixa eu ver se ele está autorizado a falar, Jojo, tá, ou se ele saiu. Não, Leandro caiu. Que inclusive falam que vem de Binea sim, mas não é comprovado. Né? Que quando se vê uma coruja, a pessoa fica com medo porque é mau presságio, sinal que ela vai morrer alguém próximo. Há uma grande possibilidade, porque o Nordeste ele tem muitos costumes judaicos, né, que vieram dos Binea sim, aquela coisa de varrer a casa de trás para frente, né?
simbolismo judaico, até no chapéu do cangaceiro. Então, por aí você vê como é curioso, né? Que um folclore lá da Babilônia, do milenar antes de Cristo, papapá, ele, pô, acabou aqui, né? No Nordeste. Pode ter acabado aqui no Nordeste brasileiro, né? A minha mãe tinha uma amiga que ela não era do Nordeste, mas ela viajou, ela era paulista, tal, ela viajou pro Nordeste e voltou com isso aí, do turismo que fez lá. Aí ela morria de medo de coruja. Ela morria, assim, tinha pavor de coruja. Aí um dia ela foi com o marido em casa, eu já era criança muito traquinas, eu vou fazer uma peça, né? Eu não vou aguentar. Não era criança, não, já era marmanjo, já tinha uns 16 anos. Eu fucei casa de decoração e comprei uma coruja lindinha. Uma réplica, aquelas réplicas de coruja, tal, maciça. Perfeitinha. Eles estavam em casa, tal, à noite, bababá, tal. Eu saí de mansinho, fui lá, coloquei a coruja, ela entrava no carro, o marido dirigia, ela entrava do lado do passageiro, né? Eu fui lá sorrateiro, coloquei a coruja assim em cima. Rapaz, quando a mulher chegou para abrir a porta do carro, no escuro, ela deu de cara com aqueles olhos de coruja assim em cima do teto. Mas ela deu um grito. Mas ela deu um grito e passou mal. E foi uma... E o pior é que todo mundo rindo, até o marido dela rindo, a mulher passando mal e todo mundo rindo, né? Eu tive uma formação, assim, moral, empática, sensacional, né? Então, ela, nessa época, havia essa confusão, né? Todo mundo tinha medo, morria uma criança, porque, porra, era mortalidade infantil, não tinha antibiótico, as técnicas de parto e tal. Era a diaba da Lilith que estava sempre atentando, né? Estava sempre presente. E aqui você tem já, entre os adoquitas, uma ideia parecida. Né? Ou seja, dá a entender que a Lilith, que era um folclore que vinha da Babilônia, não era um folclore que foi enxertado só pelos rabinos, pode muito bem ser um folclore que também era hebraico. Porque ele usou uma redundância aqui, Lilim, Velilim, ou seja, ele não quis dizer corujas e corujas ou Liliths e Liliths, tá? E os chacais, por quê? Infelizmente, sobreviveu muito pouco desse fragmento, né? Que é um fragmento astrológico dos adoquitas, que eles correlacionam órgãos do corpo, animais e elementos da natureza a aspectos negativos do mundo, da relação do mundo material com o mundo espiritual. Então, para eles também as corujas e chacais, esses animais, eram um mau sinal, né? Isso vem do quê? Né? Vamos fazer um exercício de mentalidade, isso aqui é bom para entender a própria Bíblia, gente. Vamos voltar para a questão do mundo assustador, né? Do mundo muito... uma condição muito pior da condição que temos hoje. Imagine, né, que você tem uma revelação, a Torá, em Gênesis, né, que a humanidade foi expulsa do paraíso e colocada aqui para morrer, para conhecer a morte. Né? Então ela desce aqui, ela vem para cá e, porra, vivia num local que um chacal, em uma noite, devorava as poucas ovelhas de um pastor hebreu seminômade. Ou ser atacado por um chacal numa noite, ali na terra de Israel. Né? Hoje, por exemplo, quem for para a terra de Israel vai poder ver isso. Se você for lá andar pela região do Mar Morto, né? E até se for subir em Massada, você vai ver placas em todo canto alertando: cuidado com animais peçonhentos, como cobras, aranhas. E à noite, tá? Tem um aviso para tomar cuidado com esses tipos de animais também. Né? Então, esses animais que causam morte eram logo relacionados ao
a função da morte. Né? Então, eles tinham também um aspecto bem negativo. Né? E aqui ele vai continuar o raciocínio anterior, tá? Da questão apocalíptica aqui, que essa é uma questão que você vê que ela realmente existiu pelas fontes. Isso aqui que se discute, a humilhação dos filhos da luz, né? Que aqui ele coloca, o documento da Doquita coloca, como culpa dos sacerdotes contaminados pela transgressão, né? Ou seja, era algo que ocorria por culpa do próprio povo, como há, por exemplo, naquela oração do livro de Daniel, que só tem em grego, né? Ela não há na versão hebraica, né? A oração de Azarias, né? Que ele faz uma oração bem parecida com essa mentalidade aqui. É um justo pedindo perdão por ele estar contaminado pelo pecado dos transgressores, né? Vamos lá, segunda parte. E um julgamento de vingança para exterminar a iniquidade, e através da fúria da ira de Deus contra aqueles que foram purificados 7 vezes. Entre os santos, Deus torna santos para si, mesmo como um santuário eterno. Toma para si mesmo como um santuário eterno. E haverá pureza entre os purificados. Eles serão sacerdotes, o seu povo santo, o seu exército, os seus servos, os anjos da sua glória. Vejam que aqui há uma promessa dos adoquitas. Tá? Porque eles tinham adeptos não sacerdotes, tá? Que não eram sacerdotes, eram do povo. Eram só Bnei Israel, filhos de Israel. Né? E aqui há uma promessa da redenção como um sacerdócio universal, que todos seriam feitos sacerdotes. Né? É a continuação da oração. E aí, o pergaminho da guerra da caverna 1. Aqui de novo, tá, gente? É o fragmento dele, tá? Esse aqui dá para ver bem escrito, eu não sei se vocês conseguem ver o mouse passando aqui, ó. Ó, o Aleph até parecido, né, ó. O Tav é parecido, o Ret é parecido também. Agora o Lamed como que era, tá vendo? Ó? Como era um pouquinho era um pouquinho diferente. Esse Vav aqui dá muita confusão, porque tem documento que o Vav e o Iod são quase que idênticos. Tá? Você quase que não consegue diferenciar um Vav e um Iod no mesmo documento. Isso até deu a confusão daquele salmo que... me transpassaram, mas não é me transpassaram, é como um leão. Tá? Que quando acharam lá, mas isso aqui está comprovando a tradução da... Mas não, ali não era, tá? O que parece, o que foi concluído de uma forma mais precipitada. Né? Esse aqui já é bem fragmentado, tá? Olha aqui, ó, tá vendo como tem lacunas? Algumas coisas dá para deduzir, porque você vê uma cabecinha de uma letra, vê outra letra, tal, entende qual era a palavra. Mas há trechos perdidos. Como uma tocha de fogo na palha, queimarás os espíritos caídos, devorando a maldade, sem cessar. Aqui, ou seja, ele está rezando para Deus fazer isso, uma espécie de exorcismo. Né? Até que o pecado seja consumido. Desde a antiguidade, antecipaste o momento do poder da sua mão contra Quitim. Eu já expliquei. Aqui ele cita Isaías 31:8. Uma espada derrotará os assírios, ou seja, inimigo é Quitim. Uma espada os matará, mas não será a espada de um ser humano. É a promessa da vitória sobrenatural contra as forças da escuridão. Observações finais, Lilith. Aqui a gente está escrito Lilith, tá? Lamed, Hirik, né? Hirik de novo, Iod, tá? E o Tav, Lilith, tá vendo? Primeiro significado pode ser um demônio noturno, um substantivo feminino, que é a forma, né? Que pode ser também. Agora aqui o segundo. Coruja. Reparem que não mudou nada, não é aquele tipo de palavra que tem uma mudança de Nikud, né? Que diferencia, por exemplo, para muitas palavras no hebraico que as consoantes são iguais,
né? Mas os nekudot, os sinais de vogal, alteram a pronúncia e alteram o significado da palavra. Esse aqui não é o caso, porque é uma identificação do animal com o demônio, ou até do demônio com o animal. Né? Vai saber se, por exemplo, se isso não surgiu de uma coincidência. A história de Lilith, a lenda, já fazia parte ali, e as mães começaram a ver corujas e o filho morria, e perdia o feto. O que seria muito comum ver coruja ali. Né? E aí gerou essa associação. Em Isaías é onde a Torá cita a Lilith. Né? Isaías 34, 14, que ele diz ali, fala sobre os sátiros, os demônios, que a Lilith repousa. Abram, quem puder abrir a Bíblia aí, Isaías 34, 14. Eu vou ler aqui para vocês. Estou pegando aqui a minha. Isaías. Vocês vão levar de brinde hoje um método bíblico para entender o próprio livro profético. A primeira é a mais enigmática aqui, tá? Que não se sabe o significado exato dela até hoje, de uma aproximação, né? Que é a pantera, ou gatos selvagens, ou tigres, não dá para saber, sabe-se que é um felino, né? Mas não se sabe exatamente que tipo de felino é, provavelmente um felino mortal. Esses felinos, digamos, felinos selvagens, encontrarão hienas. Os demônios peludos, né? Ou seja, o Soer, né? Que eram sátiros, se saudarão. Haverá também a Lilith em repouso, ou a Lilith terá repouso. Né? E ela finalmente achará um local para descansar. Aqui é muito complicado você falar que com uma certeza indubitável que é o demônio Lilith. Ou se é o demônio Lilith emprestado para uma linguagem simbólica. Né? Por quê? Se você subir até o versículo 1, do que trata o capítulo 34 de Isaías. Aproximai, ó nações, né? E ouve. Né? Aí ele vai começar aqui todo um discurso, né? Pois Deus está furioso com todas as nações, furioso com seus exércitos, tal, e assim por diante. É uma descrição, tá? De um cenário de castigo divino. Né? Acontece que você vai subindo, você vai continuando a leitura aqui, você vai para o 33, você sobe um pouco mais. Do que ele vai falar? Dá uma profecia futura. Pois Deus será o nosso governante, Deus será o nosso monarca. Né? Ou seja, na era messiânica, né, o rei será o próprio Deus. Aí você continua, sobe até o começo do 33 para entender o 34. Só acender um já, peraí. Mais imprecações que falam de traição. Há uma concordância aqui dos pesquisadores acadêmicos que difere do entendimento judaico. Porque o Rashi, no comentário à Torá, ele vai colocar ali, ele tinha um demônio noturno, só isso. Não, ele não dá muita explicação. Para muitos pesquisadores, esses trechos de Isaías representam as corrupções das nações
que estavam a corromper a Israel, né? Então, quando aqui os reis, né, os sacerdotes já comiam não kasher junto dos assírios, né, que esses demônios peludos, por exemplo, seriam os nobres assírios, né? Então, aqui você tem já uma ideia de um apanhado geral, né? De como esse tema é um tema para livro e curso, né? E é um tema de estudo pessoal de vocês também, quem é interessado no assunto, tem que ler muito, pesquisar muito, porque há muitos campos que você tem uma espécie de dedução por coisas de outras áreas, outros documentos, de outras fontes, outras épocas, né? Mas que abrem imensas possibilidades. Eu já terminei aqui, agora eu vou deixar espaço para pergunta, tá todo mundo liberado para falar. Fiquem à vontade, gente. Opa, fiz merda. Deixa eu deixar a tela aqui. Alguma pergunta? Terra, Caio, Gislene, Steven. O Steven tem alma de escrever em hebraico. Ele escreve o nome dele só com consoante, não coloca as vogais. Alguma pergunta, pessoal? Opa, Dark. Não, pior que não, mas foi boa pra caramba a aula aqui. Tô na academia, cara. Fui na academia vim ouvindo aqui, muito bom. Aí, tá vendo? No lugar de ouvir trap na academia, tá acompanhando uma aula boa. Mas obrigado, cara, por ter gostado da aula e pela presença aí. Outra pergunta, mas no sentido, não é nem sobre o conteúdo, sobre a aula, no caso. Essa aqui seria uma série de algumas outras aulas ou foi só uma aula sobre o código? Eu vou soltar aulas esporádicas aqui, né? Essa semana eu vou voltar a ter retorno dos textos antigos, e aí nos textos antigos são aprofundados também esses textos lá. E aqui é uma forma mais esporádica, que eu tô de molho, né? Depois uma imensa traquinagem que eu fiz ontem. Dessa vez, assim, eu acho que eu superei toda a minha... Superei não, acho que eu consigo superar. Mas acho que eu esgotei, pelo menos por uns dias, a minha capacidade de promover traquinagem. Bom, como eu tô de molho, eu vou darei o ar da graça aqui para vocês, né? Mas aí o tema assim desse tema aqui é mais para os textos antigos. Eu posso dar assim de vez em quando. Posso dar, não, desculpa. Esqueci que estou no meio do meu de aluno, não se usa assim. Eu posso, né, fazer aqui mais aulas como essa, vai depender do pessoal, interesse e tal. Vamos ver. Ela já teve, já no Textos Antigos, uma aula sobre um documento Zadokita, que peguei o texto lá mais filosófico, né, dos essênios e tratei ele lá, né. Então, como é um tema que eu sempre escrevo e pesquiso, odeio essa seda que apaga fácil demais. Será tratado aí com muita frequência, né? Então, se for isso, pessoal, liberar vocês para descansar, eu também vou jantar. E aí faz tempo que eu não durmo, quem sabe hoje eu consiga. Um grande abraço, obrigado quem compareceu, obrigado quem está assistindo aí depois. Um abraço para quem também ficou até o final. Qualquer coisa é só me dar um berro, me dar um oi. É aquilo que eu falei, se eu não responder,
me dá uma telefonada, liga aí que eu acabo achando e respondo. Beleza, Opa, gente? valeu aí, Daher. Na próxima Abração. aula, só dá um bife pro cachorro aí. Não, ele já tá. É que hoje tá o gado aqui, tá? As vacas estão pastando. Tem uma vaca que gosta muito de mim. A vaca sobe na varanda, fica esperando, sei lá, à noite para ficar um pouco com ela. Aí o cachorro atazana porque ele não quer a vaca na varanda. Quando a vaca tá no pasto, ele não enche o saco. Mas a vaca subiu na varanda, ele atazana, coitada da vaca, né? Mas eu vou antes de descansar, eu vou ficar um pouquinho com a vaca ainda. Mas beleza, gente. Abração. Até a próxima.